Olá, meus amigos! Mais uma aula de Direito Administrativo, maravilha! Mais uma vez é um grande prazer, uma grande satisfação estar com você em mais uma aula. Antes de tudo, lógico, a mensagem do dia, a frase do dia, vamos a ela. Cadê você, filha? Apareça aqui. Vamos lá então, frase do dia. Blue, foi! Quando tudo nos parece dar errado, acontecem coisas boas que não teriam acontecido se tudo tivesse dado certo. Renato Russo, verdade, de verdade, gente, ó. Deus escreve certo por linhas tortas, aqui uma mensagem aqui do grande Renato Russo, né? Esse ícone aí do rock brasileiro, maravilha, muito bem. Aproveitar o gancho também, os meus contatos, para que vocês entrem em contato. Legal, legal. A aula passada, nós tratávamos do que aqui, gente, ó? Aí, aqui no item serviços, aliás, no tema serviços públicos, formas de prestação de serviço público. Prestação centralizada, quando a prestação se dá pelos entes centrais, né, pelos seus órgãos públicos, ou pela administração direta, é a mesma coisa. E prestação descentralizada, caráter residual. Sempre que o serviço público não for prestado pelo ente central, é uma prestação descentralizada, ok? Vantagens da descentralização: desafogar os entes centrais e também o que? Especializar o serviço público. Descentralização, duas modalidades. Por outorga ou técnica, o ente central, por lei, ele transfere a titularidade e a execução do quê? Dos serviços públicos às entidades públicas que integram a administração pública indireta, ok? Muito bem. Autarquias, empresas públicas, fundações públicas, economias mistas. E descentralização por delegação, o ente central se mantém o titular do serviço público e só delega a execução. Ora por um contrato administrativo, concessão ou permissão, e ora por um ato administrativo, é uma autorização, ok? E não se esqueçam que na delegação, o ente central se mantém o titular, só transfere a execução, tá? E sinônimo aqui de delegação é a descentralização por colaboração. Muito bem, prossigamos. Vamos lá então, coloquem assim agora, ó, coloquem assim, gente. Vamos trazer o quê? As semelhanças e as diferenças entre os institutos da concessão, permissão e também da autorização. Vamos lá então, coloquem assim, ó. Aqui, ó. Concessão. Mais o que, gente? Permissão, concessão, permissão e a autorização. Permissão, concessão e autorização. Qual que é a semelhança entre os três institutos? Primeira semelhança, previsão aqui nessa lei, gente, ó. Lei 8987 de 95. Legal. Também previsão aqui no artigo 175 da Carta Magna da Constituição Federal. Ok? Outra semelhança são formas. Vamos apagar isso aqui para que vocês vejam bem. Apagar isso aqui. Aqui o amarelinho. Vamos apagar isso aqui, gente. Ó. Então, tanto a concessão quanto a permissão, bem como a autorização, são formas de se prestar um serviço público, forma descentralizada pela delegação. Ok? Ou colaboração, onde o ente central se mantém o titular do serviço e só delega a execução, geralmente a particulares. Legal. Outra semelhança, gente, ó, tanto o permissionário quanto o concessionário, bem como o autorizatário, eles prestarão os serviços públicos, em nome próprio, por sua conta e risco. Legal. Diferenças, vem comigo aqui, gente, ó. Concessão, quem pode obtê-la? Uma pessoa jurídica, não, ente moral, ou um consórcio. Por que um consórcio, professor? Gente, porque em algumas situações, para que a concessão seja viabilizada, é fundamental que exista um grande investimento, ok? E geralmente uma única empresa, ela não tem esse aporte necessário para tanto investimento, legal? Ou de repente ela quer diluir o risco, dividir o risco da atividade com outras empresas. É feito um consórcio, ok? Pessoa física que jamais. Vamos lá então, volta para cá. Permissão, quem pode obtê-la? A pessoa jurídica ou a pessoa natural, pessoa física. A autorização, quem pode obtê-la? Pessoa jurídica ou pessoa física, pessoa natural. Ok? Legal. Gente, tem outra diferença, é a seguinte, ó. Vamos colocar direitinho isso aqui? Não vamos colocar torto, porque, né, daí o meu espaço vai pro beleléu. Vamos colocar então direitinho. Outra diferença entre os institutos. Concessão, através dela, delega-se a um particular, por exemplo, a execução de uma obra ou de um serviço público. Obra ou serviço público. Permissão, somente a execução de um serviço público. Por exemplo, o transporte coletivo. E a autorização, gente, delega-se ao particular
é um serviço não propriamente público, mas um serviço de interesse público. É um serviço de interesse público. Por exemplo, alguns municípios, geralmente municípios menores, para que você possa, por exemplo, conduzir um táxi, você irá conduzi-lo obtendo um alvará de autorização. Tá? Então, por exemplo, aqui táxi em municípios menores. Outra diferença é a seguinte, ó, concessão é um contrato administrativo. Já que é um contrato administrativo, tem o prazo certo, prazo determinado, 10, 20, 30 anos, é bilateral. Como assim bilateral, gente? Obrigações mútuas. Obrigação lá para o poder concedente, também obrigação para a concessionária. E se porventura o contrato de concessão for rescindido, antes do tempo, e o ente central retomar a prestação de serviço porque ele alega que há interesse público, é devida ao concessionário uma indenização. Vou repetir então, gente, ó. Se porventura o contrato de concessão for rescindido antes do tempo e o ente central retomar a prestação porque ele alega que há interesse público, primeiro, é fundamental que haja uma lei autorizativa. E segundo, como quebra-se uma expectativa lá do concessionário, ele será indenizado. O nome disso é encampação. O que é encampação? É a retomada. A encampação é uma das formas de extinção do contrato de concessão, onde o ente central ele retoma a prestação do serviço público delegado porque ele alega que há interesse público. Fundamental uma lei autorizativa e, nesse caso aí, o concessionário será indenizado. Cuidado porque a encampação não se confunde com a caducidade. A caducidade, nesse contexto aqui de concessão, é uma forma também de extinção do contrato de concessão, só que na caducidade o ente central retoma a prestação não porque há interesse público somente, mas principalmente porque o concessionário, por exemplo, perdeu as condições econômicas, condições técnicas para prestar o serviço. A grosso modo, o concessionário não está cumprindo com as previsões contratuais. Então, nesse caso, a caducidade tem um caráter sancionatório, porque o ente central retoma, porque lá o delegatário não está cumprindo com as suas obrigações, tá? Muito bem. Vamos lá, gente, ó. Permissão é um ponto polêmico, porque a lei fala o seguinte, ó, polêmica. Permissão tem polêmica aqui. A lei fala que é um contrato de adesão. Só que aqui o legislador foi redundante por quê, gente? Todo e qualquer contrato administrativo, ele é de adesão. Como assim, professor? O monopólio da confecção do instrumento contratual é da administração pública. Todo contrato da administração pública já vem prontinho. Quem confecciona o monopólio, quem confecciona o instrumento contratual é a própria administração pública. Basta que o contratado concorde ou concorde, ok? Mas enfim. Mas a lei fala o seguinte, aqui é um contrato de adesão, contrato precário. Como assim precário? Não há prazo certo, contrato precário, esquisito, mas vamos lá. Contrato unilateral é, de acordo com a lei, só existiriam obrigações para quem? Para o permissionário. Outro ponto, gente. É um contrato revogável a qualquer momento, e já que ele é a título precário, não há um prazo certo, se porventura a administração pública ela retomasse a prestação delegada por uma permissão, o concessionário a priori não teria direito à indenização. Calma lá, professor, espera um pouquinho. Contrato de adesão, beleza, que foi uma redundância, mas é um contrato da administração, tá bom. Mas contrato precário? Tá esquisito isso, porque de acordo com a lei, todo contrato tem que ter um prazo certo. Contrato unilateral, professor, obrigação só para o permissionário, mas o contrato por si só é bilateral, obrigações mútuas, tá esquisito. Contrato revogável? Como assim revogável? O que você revoga é o ato administrativo, o contrato você rescinde. Isso aí. A doutrina cai de pau matando. A doutrina critica esse entendimento aqui, essa menção ao legislador a uma lei, né? Enfim, a doutrina fala que lei, aliás, que contrato não, isso aqui é um ato administrativo. A doutrina, quase que numa só voz, fala assim, ó, por mais que o legislador fale que é um contrato, as características são de ato administrativo. Como que eu respondo em prova? Depende da pergunta. Candidato, de acordo com a lei 8987, a natureza jurídica da permissão de serviços públicos é contratual ou é um ato administrativo? A lei fala que é um contrato, é um contrato. De acordo com a doutrina majoritária, quase que unânime,
Natureza de ato administrativo ou contrato? Ato administrativo. De acordo com nada, sigam a lei, diga que é um contrato de adesão. Ok? Legal. Vamos lá, gente. Ó, agora aqui, a autorização para prestar um serviço que é de interesse público, gente, ela sim é um ato administrativo, tá? É um ato administrativo. Aqui não tem problema, não tem dúvidas. É um ato, já que é um ato é precário, né, um ato a título precário, sem prazo certo. Mas o que, gente? É unilateral. Só existiriam obrigações para quem? Lá pro autorizatário. É revogável a qualquer momento, né, já que é um ato discricionário. Legal. E já que é a título precário, se ela for revogada, o autorizatário não terá direito a nenhuma indenização. Ok? Legal. Outro ponto importante aqui, vamos aumentar essa linha escura aqui, ó. Outro ponto importante, gente. Opa. Licitação, gente. Tanto para autorizar, aliás, tanto para concessão quanto para permissão, licitação prévia. Licitação prévia. Sempre, de acordo com a Constituição Federal, gente, para que a administração pública delegue a execução de um serviço público, ou pela concessão ou pela permissão, licitação prévia sempre sem exceção. Ok? Sem exceção. Mas calma lá, professor. Qual que é a modalidade indicada aqui? Concessão pode ser uma concorrência, ou se o serviço público delegado pela concessão constar do PND, Plano Nacional de Desestatização, você pode delegá-la também pelo leilão. Então espera um pouquinho. Delegação pela concessão, licitação sempre sem exceção, beleza? E normalmente pela concorrência. Agora, se o serviço público que for delegado constar do Plano Nacional de Desestatização, PND, a concessão pode ser feita pelo leilão, tá? Agora aqui, permissão, gente, licitação prévia, qualquer modalidade, tá? Licitação prévia, qualquer modalidade. A autorização, a lei não exige licitação, apesar que os tribunais de contas têm exigido, na autorização à licitação, desde que haja uma competição, tá, gente? A priori não se exige, mas os tribunais de contas têm exigido a licitação aqui também, quando existe uma competição, ok? Vamos aproveitar o gancho aqui, venham comigo, gente. Vamos aqui resolver algumas questões que eu preparei com muito carinho. Vamos lá, cadê você? Está aqui, vamos lá, valendo! Pá! A permissão e a concessão de serviços públicos apresentam, entre outras, a seguinte diferença. A primeira permissão pode ser feita por pessoa física ou jurídica, que por sua conta e risco demonstre capacidade para o seu desempenho. Até aqui beleza, hein? Permissão pessoa física ou jurídica, legal. Já a segunda, a concessão, só a pessoa jurídica ou a consórcios de empresas. Yes! Corretíssima aqui, gente, ó. Falamos sobre isso, ó. Permissão PF ou PJ e a concessão PJ ou consórcio. Questão corretíssima, obra de arte, pura vida. Vamos lá, prossigamos. Opa, isso, cai mesmo. Esse tablet aqui, ele é um rebelde, gente. Ele é o menor púbere, né? Ele está entre os 12 e os 18 anos. Aquela fase difícil, né? Então esse tablet está meio revoltado. Mas vamos lá, né? Não fica assim, fofo, não cai, não pode cair. Vamos lá. Ó, não é admitida a dispensa de licitação na concessão de serviços públicos, ainda que nas hipóteses de dispensa previstas na Lei de Licitações. Questão corretíssima. De acordo com o artigo 175 da Constituição, gente, nesse contexto aí, a licitação prévia sempre sem exceção. Apesar que temos uma questão interessante, ó. Se vocês notarem, nós temos uma lei federal, que é a Lei Geral de Telecomunicações. Lei Geral de Telecomunicações. Essa Lei Geral de Telecomunicações, ela prevê que na concessão das telecomunicações, em algumas hipóteses onde não exista competição, é possível a delegação das telecomunicações pela concessão sem licitação. Calma lá então. A Constituição, a norma suprema fala que não. Concessão, permissão, licitação sempre. E uma lei infraconstitucional, Lei Geral de Telecomunicações, fala que tem uma exceção em que a concessão poderia ser efetuada sem licitação. Qual que prepondera? Lógico que a Constituição Federal, minha opinião e de vários juristas, é o que, gente? É que essa Lei Geral de Telecomunicações, nesse dispositivo que prevê que a concessão naquele caso, ela possa ser feita sem licitação, é inconstitucional.
Mas enfim, até hoje o Supremo ele não se manifestou sobre a constitucionalidade ou não desse artigo da Lei de Telecomunicações, tá? Qual que é o problema? Tivemos uma prova, foi do INSS 2016, técnico do Seguro Social, tá? E nessa prova o CESP entendeu como correta a afirmação que dizia assim: em algumas situações na concessão de telecomunicações, admite-se a concessão sem licitação, seguindo a Lei Geral de Telecomunicações. Só que várias pessoas recorreram e afirmando lá que a Constituição prevê que não tem exceção e que a Constituição prevalece frente a uma lei. Ok. O que o CESP fez? Ele anulou a questão. Minha opinião, ele não deveria ter anulado não. Deveria ter colocado de certo para errado, porque, gente, se ele anula a questão como foi feito, ele prestigiou quem não conhecia a matéria e desprestigiou quem conhecia, tá? Mas licitação sempre para concessão ou permissão, sigam a Constituição. Legal. Tem mais uma aqui? Tem. Vamos lá. Lararará. Tanto a concessão quanto a autorização de serviço público são constituídas por meio de contrato administrativo. Não, professor. Não, professor. A autorização é um ato administrativo. A concessão, sim, ela será o quê? Ela será aliás, a concessão é um contrato e a autorização é um ato, então, questão incorreta. Beleza? Muito bem, prossigamos. A autorização de serviço público constitui contrato administrativo, será que é um contrato? Volta. Pelo qual o poder público delega a execução de serviço público de sua titularidade para que a um particular, né, para que o execute em seu próprio nome por sua conta e risco, predominantemente benefício próprio, razão pela qual não dependerá de licitação e, quando revogado pela administração, gera para o autorizatário direito à correspondente indenização. Gente, quais são os dois erros aqui da questão, né, que é duplamente errada, duplamente falsa? O primeiro erro aqui é um contrato. A autorização, gente, a autorização, ela é um ato administrativo e não um contrato, ok? E segundo erro, já que é um ato administrativo, ela tem um quê de precariedade. Se a autorização for revogada, o autorizatário não terá direito à indenização, tá? Então realmente aqui outro erro, ó. Quando revogado, gera para o autorizatário direito à indenização. Tá errado porque não gera nada, porque é um ato precário, não gera aí autorizatário, expectativa de nada. Tudo bem, gente? Legal? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Não tem mais nenhuma, não tem mais nenhuma. Deixa eu ver se tem alguma nova aqui. Rapidinho aqui. Eu tava algumas questõezinhas mais novas aqui. Não que sejam velhas essa, tá? Mas vamos verificar aqui, de repente eu acho alguma outra coisa. Lararará. Enquanto isso, você dá aquela olhadela rápida no seu WhatsApp, manda aquele emoji, né? Aquela carinha lá pro seu amado, pra sua amada, ou para os seus amados, ou para suas amadas, ou pro seu amado e pra sua amada, enfim, gente, não tem essa, né? O que vale é o amor, o que vale é o sentimento puro. Muito bem. Enquanto isso, eu vou procurando aqui a questãozinha. Manda aquela carinha bem bonita, manda aquele emoji, né? Aquele emojinho gostosinho, legal. Vamos lá, gente, ó. Eu acho que temos outras questões aqui sobre o tema. Vamos verificar? Lararará. Ah, eu acho que tem sim, gente. Eu acho que tem sim. Cadê? Vamos verificar aqui, ó. Questões novas, hein? Questões inéditas pela primeira vez na televisão, né? Igual aquele especial do Roberto Carlos, né, gente? Pela primeira vez, né? Tive um entendimento, não, já que respondemos. Também não, também não, também não, também não. Também não. Também não, também não, também não, também não. Temos aqui, gente, ó. Temos aqui uma nova, ó. Temos aqui uma nova. Vamos aqui encará-la com muita alegria. Vamos lá então, valendo, mandou o emoji já, desliguei o telefone, vamos lá agora. Foi! Consideram-se serviços públicos coletivos, né, uti-universi, aqueles que têm por finalidade a satisfação individual e direta das necessidades dos cidadãos, como são de energia elétrica domiciliar e os de uso de linha telefônica. Gente, errado por um detalhe. Linha telefônica e energia elétrica domiciliar são serviços públicos singulares, uti-singuli, e não coletivos e uti-universi, né? Questão incorreta. Deixa eu ver se tem mais alguma que tem. Vamos lá, mais uma que boa. A permissão é definida legalmente como a delegação, a título precário, mediante licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica, que demonstre capacidade para o seu desempenho por sua conta e risco. E és uma obra de arte, Ctrl+C, Ctrl+V da lei. Tá certo. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Tem. Os serviços prestados por pessoas jurídicas em regime de concessão ou permissão
ainda que para satisfazer as necessidades coletivas, não são considerados serviços públicos, já que não são prestados diretamente pelo Estado. Errado porque, gente, no Brasil, o que é um serviço público? Todo aquele que a lei fala que é público, não importa se o prestador é o Estado ou se é um particular, tá? Cuidado com isso. Tem mais uma boa aqui, ó. Quando o Estado processa a descentralização do serviço público por delegação contratual, ocorre apenas a transferência da execução do serviço. Gente, correto, em delegação contratual, né, ou por colaboração. Ele descentraliza, se mantém o titular, só transfere a execução. Legal. Quando, entretanto, a descentralização se faz por meio de outorga, lembram? Outorga? Ocorre a transferência não somente da execução, mas também da titularidade do serviço, que passa a pertencer à pessoa jurídica incumbida do seu desempenho. Yes, gente, questão corretíssima. Ó. A questão em questão, ela está se referindo aqui, ó. Aqui, gente, ó, ela simplesmente traduziu o que eu falei aqui, ó. Aqui, ó. Descentralização pela delegação, o ente central se mantém o titular, só transfere a execução. E a descentralização pela outorga, o ente central ele transfere por lei a titularidade, a propriedade e a execução também do serviço público. Meus amigos, dá para ser feliz, tá? Dá para ser feliz. Então voltemos para cá. Calma lá. Tá aqui, gente. Mais uma questãozinha. Não temos mais questões. Prossigamos então, voltemos aqui para o nosso manual caseiro, gente, que por sinal é o mais completo do Brasil. Vamos lá, coloque assim, ó, observação. A observação é a seguinte, OBS. Hoje nós temos aqui algumas modalidades de concessão. Modalidades de concessão, gente. Quais são as modalidades de concessão? Modalidades de concessão de serviços públicos. Temos a concessão comum, temos a concessão patrocinada, e também temos a concessão administrativa. Concessão comum, patrocinada é a concessão administrativa. Concessão comum é a da lei 8987 de 95. 8987 de 95. Na concessão comum, gente, 100% da remuneração do concessionário advém da tarifa que o usuário paga, ok? Concessão patrocinada, gente, parte da remuneração da concessionária vem da tarifa e parte é subsídio do Estado, no máximo 70%, ok? Concessão administrativa, 100% será subsidiada pelo Estado. Mas por quê, professora? Porque aqui na concessão administrativa, quando há essa concessão, o concessionário, ele não apenas executará uma obra pública e não apenas prestará um serviço público. Na verdade, ele executa uma obra pública e também o quê, gente? Ele vai gerir, ele vai tocar o empreendimento. E já que o usuário é o Estado, ele bancará toda a tarifa. Isso é muito comum para hospitais, é muito comum para quê, gente? Ó, para presídios. Por exemplo, concessão administrativa, presídio. Concessionário venceu, legal. Né? O particular venceu, ele tem a concessão agora. Ele irá construir o presídio e também vai administrá-lo. O usuário é o Estado, pagará toda a tarifa. Construção de um hospital público, concessão administrativa. O concessionário ele construirá o hospital e também irá administrá-lo, geri-lo, e o usuário é o Estado, ele bancará toda a tarifa, ok? E não se esqueça do que, gente? Concessão patrocinada e administrativa, na verdade, são espécies do gênero parcerias público-privadas. Então, se perguntarem o que é uma parceria público-privada, uma PPP? Pois não, excelência, são aqui concessões patrocinadas e concessões administrativas. Lei 8.079 de 04, tá? Outra diferença é a seguinte, gente, ó, na concessão comum, é o concessionário que responderá por eventuais danos que decorreram lá da prestação do serviço. E o lesado poderia pleitear uma responsabilidade subsidiária do ente central, do poder delegante. Legal. Aqui nas parcerias público-privadas, para que haja uma diminuição de custos e para que o particular seja atraído para prestar um serviço público, aqui haverá uma divisão de riscos. Ou seja, eventuais danos que decorram da execução, da prestação de serviço público na PPP, serão divididos, ou seja, uma responsabilidade solidária entre o poder delegante e o delegatário. Então a vítima, o lesado,
no caso aqui da PPP, ela poderá buscar uma indenização ou somente do concessionário, ou somente do ente central, ou de ambos, ok? Legal. Outro ponto importante, gente, ó, aqui na concessão patrocinada ou administrativa, nas PPPs, foi uma das primeiras leis que admitiu que o Estado firmasse o compromisso arbitral. Gente, arbitragem, ela é uma forma extrajudicial de composição de litígios, ok? Na verdade, litígios que versarem sobre direitos patrimoniais disponíveis, os litigantes podem levá-lo não para a resolução no Poder Judiciário, né, que é um pouco mais moroso, né, e sim levar a resolução para uma Câmara Arbitral. E a decisão que o árbitro emite numa Câmara Arbitral, ela tem força, tanto que não pode mais ser apreciada pelo Poder Judiciário. Até então, gente, em decorrência do princípio da indisponibilidade do interesse público, eventuais litígios em que o Estado fosse parte, eles não poderiam ser levados para uma Câmara Arbitral, e sim para o Poder Judiciário. Só que essa lei admitiu. Então, eventuais litígios que decorram da execução de um contrato de parceria público-privada, é possível que o próprio contrato preveja que tais litígios serão levados a uma Câmara Arbitral, tá? Isso é muito mais rápido, muito melhor, inclusive para o concessionário. Por quê, gente? Já que é uma decisão de uma Câmara Arbitral e não uma decisão judicial, por exemplo, ó, imaginemos que a Câmara Arbitral decida que o Estado, o poder delegante, deverá indenizar o delegatário em 10 milhões de reais. Já que é uma decisão arbitral e não judicial, para que a concessionária receba é muito mais rápido, porque, gente, não passa pela fila de precatórios. É uma decisão arbitral e não judicial, tá? Tudo para que você diminua custos e para que você atraia o parceiro público-privado. Beleza? Legal. Vamos lá, então, vem comigo aqui, gente, ó. Outro ponto importante é o seguinte, ó. Na aula que vem, o que nós trataremos? Coloquem assim, ó, ponto de número 4, os princípios básicos que norteiam o serviço público, tá? Princípios específicos dos serviços públicos, nós iremos aí encará-los na aula que vem. Tudo bem, colegas? Eu paro por aqui então. Um forte abraço, bons estudos, ó. Beijo no coração, muita paz e cuidado, hein? Insista, persista e nunca desista. Já falei, falo de novo. Vai chegar uma hora que tudo será mais legal que estudar. Será muito mais fácil você pular do barco. Não faça isso. Continue até o final que você terá sucesso, tá? Paro por aqui então. Beijo no coração, até mais, valeu.